Sabbath. Feliz sábado. So we shall continue from where we stopped. Então a gente vai continuar onde a gente parou, And before we continue, we'll do a small recap mas antes de continuar a gente vai fazer uma breve revisão. just to update us where we had reached. E só para vermos até onde a gente conseguiu chegar. So we have been looking at the statue of Daniel 2, Nós começamos a olhar a estátua de Daniel 2 and we have been able to come up with the above characteristics on my right. e conseguimos chegar a todas essas características que estão do lado direito do quadro. We also went to the book of 1 Samuel 17, Também fomos para o livro de 1 de Samuel 17 and we compared and contrasted the statue of Goliath to the statue of Daniel 2. e comparamos e contrastamos a estátua da imagem de Golias com a estátua em Daniel 2. I will not wish to repeat it, Eu não vou repetir isso, but we stopped in Daniel 2. mas nós paramos em Daniel 2 We asked ourselves where else in the Bible do we see the image? e nós questionamos onde mais na Bíblia que a gente conseguia achar uma imagem. And our minds were directed to Revelation 13. E as nossas mentes foram direcionadas para Apocalipse 13. So let's go to Revelation 13. Então vamos abrir em Apocalipse 13. So in Revelation 13, Em Apocalipse 13, how many beasts do we see there? quantas bestas a gente vê? 2. 2 beasts. So one of the beasts is being referred as the first beast, Então, uma das bestas é referida como sendo a primeira besta and another beast is being referred to another beast. e a outra besta está descrita como a outra besta. And we gave characteristics of the first and the second beast. E nós demos características da primeira e da segunda besta. And we said the second beast is an image of the first one. E dissemos que a segunda besta é a imagem da primeira. And for someone to have an image, you must have an object. E para que a gente possa ter uma imagem, a gente precisa ter um objeto. So we said the second beast is the image, the first beast is the object. Então, nós dissemos que a segunda besta é a imagem e a primeira é o objeto. So we looked at some symbolism that are being identified with these two beasts. Então, nós olhamos para alguma simbologia que está sendo identificada com essas duas bestas. And one of them was the first beast arises from the sea, the second beast arises from the earth. Uma delas sendo que uma das bestas surge do mar e a outra da terra. And then the sea, when you go to Revelation 17:15, will tell you it's multitudes or nations. E quando a gente fala do mar, se formos para Apocalipse 17, So it arises- fala que é multidões ou nações. So it rises from a populated area. Então, essa besta surge de uma área bem populada. And the second beast arises from a few people, an uninhabited area. E a outra besta surge de uma área que não estava muito habitada. We also said the first one is bad, the second one is good. E dissemos que a primeira era ruim e a segunda era boa. We also said the first beast, it is being referred to coming from the old world, the second beast from the new world. Dissemos também que a primeira besta vem do mundo antigo e a segunda de um mundo moderno. And also the first beast brings church and state together, A primeira besta une a igreja com o Estado, but the second beast makes church and state equal. mas a segunda besta torna o Estado e a igreja iguais. And we identified that to be the lamb beast. E nós identificamos isso como sendo a besta semelhante ao cordeiro. And we know the lamb beast has 2 horns. E nós sabemos que essa besta tem 2 chifres, What? como cordeiro. A besta como cordeiro. Okay. Then we saw in Revelation 13:11 Nós vimos em Apocalipse 13:11 that this beast que essa besta is going to speak as a dragon. vai falar como um dragão. And we saw that this is not the first place where you see something related to a dragon. Mas nós dissemos que essa não é a primeira vez que a gente vê algo relacionado com um dragão. And the second beast being an image of the first, E a segunda besta sendo a imagem da primeira, when you go to Revelation 13 verse 2,
Quando a gente abre em Apocalipse 13, verso 2, the dragon is giving three things to the first beast. o dragão dá 3 coisas à primeira besta. So therefore they are the beasts. They become under the ownership of the beast. Assim, então, eles se apoderam dessa besta. So we say the first beast speaks as a dragon, Nós dissemos, então, que a primeira besta fala como um dragão, but we also see there's a time period where the second beast will speak as a dragon. mas também vemos que existe um período de tempo em que a segunda besta começa a falar como um dragão. So we asked ourselves, how does a dragon speak? Então, a gente questiona como é que um dragão fala. We went to Daniel 7:25, Nós fomos para Daniel 7, 25, and we saw that in Daniel 7:25, the little horn spake by changing times and laws. e nós vimos que em Daniel 7, 25, esse pequeno chifre fala como mudando o tempo e as leis. And today we're going to read from the Great Controversy, E hoje a gente vai ler um pouco no Grande Conflito and we're going to identify some of these characteristics. e vamos identificar algumas dessas características. The dragon beast, the first beast, brought church and state together. A primeira besta une a igreja com o Estado. So the second beast, when it changes into a dragon, is going to bring church and state together. Então, a segunda besta, quando ela começa a falar como um dragão, ela também vai unir a igreja e o Estado. Oh, I forgot to add something. So the first beast persecuted God's children for 260 years. Então, a 1260. primeira besta, ela persegue o povo de Deus por 1260 anos. And the dragon beast is going to persecute God's children for 1260. E a besta como um dragão também vai perseguir o povo de Deus por 1260 anos. But we said this 1260 is going to be symbolic. Só que nós dizemos que esse segundo 1260 vai ser algo simbólico. This one is the natural, this one is the spiritual. Um é o natural e outro é o espiritual. So we are going to see how the dragon beast, the second beast, is going to change times and laws, Então a gente vai ver como essa segunda besta ela muda os tempos e as leis and also how it's going to persecute God's people, e como ela vai perseguir o povo de Deus. and also how a church-state relationship is going to look like in the time of the dragon beast, the second beast. E também vamos ver como é que essa junção de igreja e Estado vai se parecer no tempo da segunda besta. That's a summary of what we did in the last class. Isso é um breve resumo do que nós fizemos na última aula. And then on this side, E aqui desse lado, we found that there are various characteristics that are forming up a nation at the end of the world. nós vimos que existem várias características que formam uma nação no final do mundo. And the stone kingdom is going to destroy the whole thing. E esse reino representado pela pedra vai destruir tudo. And we identified that the gold, silver, brass, iron, and clay is the natural. Nós identificamos que o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro são as coisas que é o natural. So when we're going to reapply them at the end of the world, Então, quando a gente faz uma aplicação disso novamente no final do mundo, this one is the spirit. It's going to be spiritual. vai se tornar o espiritual. So yes, brother Alfredo, you raised up your hand. Irmão Alfredo, você tem uma pergunta? Não? No? Oh, okay, fine. So I want us to go to the book Great Controversy, Então, eu quero que a gente abra no Grande Conflito, just to ascertain some of these things. só para que a gente consiga ver algumas dessas coisas. And I want to start from page 291, E eu quero começar na página 291, paragraph 3. parágrafo 3. I'm not going to read everything, but I'm just going to highlight sentences or words that I want. Eu não vou ler tudo, mas eu vou só ressaltar algumas frases ou palavras que eu quero. GC, A referência no português é a mesma. 291.3, 2.4. So, this chapter, I think, is speaking about the Pilgrim Fathers. Então, esse capítulo fala Pilgrim, dos... right? Not in... Não. É, os pais peregrinos, mas eu acho que no português diz o mais sagrado direito do homem. Is it That's that okay. one? Yeah. Okay. So, it's going to tell us Então, isso vai nos dizer
how the Pilgrim Fathers escaped persecution in the East, Como é que os pais peregrinos eles escaparam dessa perseguição no leste and how they longed for a new home in the West. e como eles queriam uma nova casa no oeste. So this first beast is in the East, Então, essa primeira besta se encontra no leste this one is in the West. e a outra no oeste. Okay. So it reads, when first constrained to separate from the point 3. When first constrained to separate from the English church, the Puritans had joined themselves together by a solemn covenant as the Lord's free people, to walk together in all his ways made known or to be made known to them. Then here was the true spirit of reform, the vital principle of Protestantism. It was with this purpose that the pilgrims departed from Holland to find a home in the New World. Then it quotes someone called John Robinson. That's point 3. Então, está no Grande Conflito 291.3. Quando constrangidos pela primeira vez a separar-se da Igreja Anglicana, os puritanos se uniram em solene concerto, como o povo livre do Senhor, para andarem juntos em todos os seus caminhos, por eles conhecidos ou a serem conhecidos. Os pais peregrinos, J. Brown. Ali estava o verdadeiro espírito da reforma, o princípio vital do protestantismo. Foi com este intuito que os peregrinos partiram da Holanda para buscar um lar no Novo Mundo. John Robinson, seu pastor, que providencialmente foi impedido de os acompanhar em sua mensagem de despedida aos exilados, disse. So we see the Puritans Então, nós aqui vemos os puritanos separating from the English church, separando-se dessa igreja inglesa, finding their way through Europe. Indo para a Europa. They pass the sea Eles passaram esse mar and they head to the other side of the sea, e eles chegam ao outro lado do oceano, hoping that they shall find a home from the persecutions that the papacy was carrying out. com esperança de achar uma casa e fugir dessa perseguição papal. So this is just telling us that the destination they went E então esse texto aqui nos diz que o destino para onde eles foram was the New World. era o Novo Mundo. So we are going to see what Ellen White says about the New World. Então a gente vai ver o que Ellen White fala sobre esse Novo Mundo. So I want us to go to page 440. Então eu quero pular para a página 414. Point 2. GC. 440.2, perdão. So in GC 440, Então, no Grande Conflito 440, I'll start from paragraph 1. eu vou começar no parágrafo 1. She's going to tell us that there's a lamp-like beast Ela vai dizer que existe uma besta como um cordeiro coming up out of the earth. que sobe da terra. And she's going to tell us that it did not come through overthrowing of other powers, E ela diz que essa besta não surge pelo poder de outros poderes, but it arises in a territory previously unoccupied. mas surge de um território anteriormente desocupado. And it grows up gradually and peacefully. E cresce de forma gradual e pacífica. So we see progression in the development of the United States. Então a gente vê progressão no desenvolvimento dos Estados Unidos. And this development, she's telling us, it's from being peaceful, Então esse desenvolvimento, ela diz que de sendo pacífico, being lamp-like, passa a ser como um cordeiro, to being a dragon, sendo como um cordeiro passa a ser como um dragão and being harmful. e sendo prejudicial. Then she's telling us it could not then arise among the crowded and struggling nationalities of the old world. E diz, point 440.1, não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo. Está quase no final do parágrafo.
Then she's going to explain for us what the old world means. E ela então vai explicar para a gente o que é esse velho mundo. That turbulent sea Esse mar turbulento of peoples and multitudes and nations and tongues. de povos, multidões, nações e línguas. Which verse is she quoting? Que verso ela está citando aqui? Revelation 17:15. Revelation 17:15. Certo. So it must be sought in the western continent. Então isso tem que estar acontecendo do lado do ocidente. So for this beast to come up and establish itself, Então, para que essa besta possa surgir e se estabelecer, it could not do that in the old world, ela não poderia fazer isso no mundo velho, where there was persecution. onde existia perseguição. But it must seek a new land in the western continent. Mas ela precisava procurar uma nova terra do lado do leste. Then point 2, Então, agora em 440.2, what nation of the new world was in 1798 rising into power, qual foi a nação que em 1798 surgiu como um poder, giving promise of strength and greatness, dando promessas de força e grandeza and attracting the attention of the world? e atraindo a atenção do mundo? Then she says this unmistakably points to the United States. E ela diz que isso, sem dúvidas, aponta para os Estados Unidos. And she explains to us that the coming up E ela diz que esse surgir is to grow or to spring up as a plant. é para crescer ou crescer como uma planta, Have you seen it? brotar. Yeah. And it must rise in a territory previously unoccupied. E precisa se estabelecer num território que anteriormente estava desocupado. Yeah. Then there's a journal she's going to quote. E depois ela vai falar de um periódico, It's called the European Journal in 1850. e é chamado um jornal europeu em 1850. So it's speaking about the United States Está falando dos Estados Unidos as a wonderful empire como um império grandioso which was emerging and amidst the silence of the earth, que estava imergindo no silêncio da terra, daily adding to its power and pride. aumentando diariamente seu poder e orgulho. It's called the Dublin Nation. E era chamado da Dublin Nation. When you jump to 441.1, Quando a gente pula para o parágrafo 441.1, she's going to explain what these two horns represent, ela explica o que representam esses dois chifres, and she's going to say it represents the principles of republicanism and Protestantism. e ela vai dizer que representam os princípios do republicanismo e protestantismo. And this is the secret of its power and prosperity. E isso seria o segredo da sua prosperidade. But also attached to these two principles, Mas também, junto com esses dois princípios, ou anexado a esses dois princípios, it is the Constitution. nós temos a Constituição. And the Constitution guarantees to the people the right of self-government, E a Constituição garante ao povo have you seen it? o direito de governar-se a si próprio, Providing that representatives elected by a popular vote estipulando que os representantes eleitos pelo voto shall enact and administer the laws. façam e administrem as leis. And also freedom of religious faith was granted. Foi também concedida a liberdade de fé religiosa. So she says the two principles Então ela diz que esses dois princípios, represented by these two horns, representados por esses dois chifres, republicanism and Protestantism, o republicanismo e o protestantismo, these two principles were what's the word? They found place in the Declaration of Independence. esses dois chifres acharam lugar na Declaração por Independência. And in the Declaration of Independence, E nessa declaração, ou esse pedido de independência, it stipulates that all men are created equal
estava estipulado que todo homem foi criado igual and endowed with inalienable rights e com os mesmos direitos to life, liberty, and pursuit of happiness. para vida. It's up there. Yeah. Vida e liberdade. E independência. Vida, liberdade e independência. So it says that all men are equal Então diz que todo homem é igual and they have rights to life, liberty, and happiness. e que eles têm direitos à vida, liberdade e felicidade. That is 441.1. Isso está no capítulo 441.1. When it reaches point 2, Quando a gente vai para o próximo parágrafo, ponto 2, she starts with the word but. ela começa com a palavra mas. And what does the word but represent? E o que essa palavra mas representa? Brother Julio, Irmão Júlio, when someone is telling you a statement but says but, quando alguém está dizendo algo para você, mas diz mas, what is he or she trying to imply? o que eles estão tentando impor? For 41.2, 441.2. Não sei se você explicar isso. I don't know if I know how to explain this. How do we would use this but? let me give an example. Eu vou dar um exemplo. Someone says Julio is good Alguém diz, o Júlio é bom, but selfish. mas egoísta. What is that person trying to do? O que essa pessoa está tentando fazer? Julio is good but selfish. O Júlio é bom, mas egoísta. What does the but bring out? O que esse mas mostra? Ou destaca? Okay. Destacando nesse caso, no meu exemplo, está destacando uma qualidade ruim. In this case, using my example, it's pointing out a bad characteristic. So in English, how do we call that? No inglês, como é que a gente... Sorry, you don't know English. Okay. So who understands what I'm driving at? Quem entende aquilo que eu estou querendo dizer? Yes, Rosie. Irmã Rose. Eu acho que a mais informação I think it's adding more information sobre quem ela está falando. about who she's speaking of. E, ao mesmo tempo, uma forma de contraste, de comparar. And at the same time, she's using a way of comparing and contrasting. Yeah, that was what I was looking for. Era isso que eu estava procurando. So when you say Julio, Então, quando a gente diz Júlio, it's with J. OJ, okay, like that, is good Quando a gente diz o Júlio é bom, but selfish, mas egoísta, this but esse mas is trying to compare this characteristic with this, está tentando comparar uma característica com a outra, but it's going to be in the contrast. mas vai ser como um contraste. This is a nice characteristic, Um é uma boa característica this is a bad one. e o outro é uma má característica. So the word but Então, essa palavra mas, is used for contrast. essa palavra é usada para contrastar. So when Ellen White is saying but the beast, Então, quando a irmã White diz mas a besta, with lamp like horns spake as a dragon, de chifres semelhantes aos do cordeiro, what has she been doing in the previous paragraph? o que ela estava fazendo nos capítulos anteriores, parágrafos anteriores? Yes, Sister Gay? Irmã Gail, microphone. She was comparing and contrasting. Ela estava comparando e contrastando. Which part of comparing and contrasting? Qual parte que ela estava comparando e contrastando? The freedom of the nation, A liberdade da the two nação, horns,
com Yeah. os dois Was chifres. she doing a comparison or was she doing a contrast? Ela estava fazendo uma comparação ou um contraste? A contrast. Um contraste, Contrast? eu acho. Who else thinks something else? Alguém com Who uma is having opinião a different diferente? Alguém com outro pensamento? Doing both, comparing and contrasting. Ela estava fazendo os dois, comparando e contrastando. How? Como? She laid out the characteristics of lamb-like beast, Ela coloca todas as características do cordeiro, and da then besta she, como cordeiro, and then she begins to lay out the characteristics of this beast speaking like a dragon. e depois ela coloca todas as características dessa mesma besta quando ela começa a falar como um dragão. So I'm speaking about 441.1. Então eu estou falando de 441.1. What were we studying from 441.1? O que nós estamos estudando desse parágrafo 441.1? Was it the lamb or the dragon? Era o cordeiro ou era o dragão? 41.1. I think she's still talking about the lamb. Eu acho que ela estava falando do cordeiro. So she was talking about the lamb. Então ela está falando do cordeiro So she was comparing the lamb e ela estava comparando esse cordeiro to the United States. com os Estados Unidos. So I suggest she was using comparison. Então eu sugiro que ela estava usando comparação. Then when you read point 2 Então quando nós lemos o ponto 2 and she starts but, e ela começa com a palavra mas, what is her subject? qual é o assunto? It's about the United States. É sobre os Estados Unidos. But she's going to contrast Mas ela vai contrastar how the United States como os Estados Unidos should be a good beast, deveriam ser uma boa besta, but it's becoming a bad beast. mas está se tornando uma besta ruim. So that's why she's saying but, Mas então é por isso que ela começa it's com speaking as a dragon. a palavra mas, So she's falando con- como um dragão. So I'm suggesting she's contrasting. Então eu sugiro que aí ela está contrastando. And then she quotes 11 to 14. E aí então ela cita do 11 até o 14. But one thing we said Mas uma coisa que nós dissemos was that the United States foi que os Estados Unidos begins as a lamb, começa como um cordeiro and she equated the growth of the United States e ela fala do crescimento dos Estados Unidos as a plant. como uma planta. And one law that a plant gives out E uma das leis que essa planta dá is the principle of progression. é o princípio de progressão. So just as a lamp is just like a plant is a seed, Então, da mesma forma que a planta é uma semente then it gives us 2 leaves, e depois nos dá 2 folhas, then it becomes bigger depois cresce with many leaves, com várias folhas and it even becomes bigger with the fruit. e depois aumenta ainda mais quando dá fruto. So is the state of the United States. A mesma forma é o estado dos Estados Unidos. There's this progression. Existe essa progressão. And she says the progression begins Ela diz então que essa progressão começa with the United States being a lamb, com os Estados Unidos como sendo um cordeiro and it's going to speak as a dragon. e depois falando como um dragão. So using okay, let me continue a little, then I'm going to come back. Eu vou continuar um pouco mais e depois eu vou voltar a esse ponto. So she's using comparing and contrasting. Então ela está usando o método de comparar e contrastar. And we can see she's comparing the lamb with the United States E nós vemos que ela usa os Estados Unidos, esse cordeiro, with the dragon beast, the United States. e compara com essa besta, o dragão, como também sendo os Estados Unidos. So for 42.2, Então, em 442.2, I'm just like picking a little bit. eu vou apenas escolher algumas partes. So the lamp-like horns and dragon's voice of the symbol point to a striking contradiction between the profession and the practice of the nation thus represented. For 42.1. Just the first sentence. Point 1. Ok. Oh, I wrote point 2, sorry. Yeah. Então, a gente vai começar em 442.1.
E diz: os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. And then she's going to define for us what the speaking of a nation represents. Depois, então, ela define para nós o que é essa fala da nação. And she's going to say the speaking, E ela diz que essa fala it's legislative, são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. judicial authorities. So this is the speaking of a nation. Então, isso é a fala da nação. So we have seen Então, nós já vimos that there are two beasts. que existem duas bestas. The lamb beast of the United States A besta como um cordeiro dos Estados Unidos and the dragon beast of the United States. e a besta como um dragão também dos Estados Unidos. So there are two beasts, Então, nós temos duas bestas. the lamb O cordeiro and the dragon. e o dragão. Both of them represent the United States. Ambas representam os Estados Unidos. So these are good beasts, Então, uma é uma besta boa, que é o these are cordeiro, bad beasts. e o dragão seria uma besta ruim. So using comparing and contrasting, Então, usando o método de comparar e contrastar, if the dragon speaks, se o dragão fala, what will the lamb do? o que o cordeiro faria? Speaks. What? They said speaks. Speaks. So the lamb speaks O cordeiro também fala and the dragon speaks. e o dragão fala. How does the lamb speak? Como é que o cordeiro fala? Okay, a dragon speaks as a dragon. How does a lamb speak? O dragão fala como o dragão e o cordeiro fala como? Like a lamb. Como um cordeiro. And we have said the speaking E nós vimos que essa fala represents something to do with the legislative ah, and judicial authority. tem algo a ver com as autoridades legislativas e judiciárias. So what does legislative point to? Então, o legislativo aponta para quê? Legislative? Poder legislativo. Yes, Brother Alfredo. As leis. It points us to the laws. The law. And which office in a nation E qual ofício numa nação is responsible for laws? é responsável pelas leis? Judicial. The judicial part? No. Governo. The what? The government, he says. Philip says there's no one responsible by the laws for those. He says he doesn't understand. What do you mean by responsible for laws? In a government, Então, no governo, we understand there are three branches to the government. nós temos três ramos desse governo. We know there is the executive, Temos o executivo, the legislature, legislativo and the judiciary. e o judiciário. Now, we have said the legislature Então, nós dizemos que o legislativo, or the legislative arm of the government o braço legislativo do governo, is responsible for making laws. é responsável por criar as leis. But this legislature Mas essa parte legislativa does not exist in open space. não existe assim num espaço aberto. It has to be controlled with a body or some people. Tem que ser controlado por um corpo ou por algumas pessoas. So, have you got a minute? Who would be the Senate or the Congress? Thank you. So I'll just Obrigada. call it the parliament, Então eu vou chamar isso de parlamento, depending on individual nations. dependendo de cada nação. But in the United States, Mas nos Estados Unidos, we have the House of Representatives nós temos a Casa de Representantes and Congress. e temos o Congresso. That you guys have said. Oh, and the
Senate, sorry. ou Senado, na verdade. So, and the judiciary, Então, o judicial, what is the role of the judiciary? qual é o papel do judiciário? Fa- If the legislature makes laws, se o legislativo faz as leis, and kindly use the mic if possible. usem o microfone se possível, por favor. To Yeah. make the judiciary should care about those laws being obeyed and fulfilled. O papel do judiciário seria fazer com que essas leis sejam obedecidas e cumpridas. So it's also connected to the law. Então, também está conectado com a lei. These guys make the law. O parlamento faz as leis These guys, what do they do? e o judiciário faz o quê? Caesar, I've heard you. Vigila porque esas leyes que se emanaron del Congreso se cumplan. They make sure that these laws given by the parliament are followed. Primero y segundo, lo que hace es verificar si están conforme a la Constitución de esa nación. And they also need to make sure that it's in accordance with the constitution of the constitution De esa nación. of the Senate. Okay. Oh, of that nation. So they implement observance of the law. Então, eles implementam que essa lei seja observada. So they implement, Então, eles implementam, but also mas também they execute punishment, eles executam castigo, right? certo? If you don't obey the law, they'll punish you Se você não obedecer essa lei, você é castigado, because you're breaking it. porque você está quebrando essa lei. And then we know we have the executive. Depois nós sabemos que temos também o poder executivo. Who holds the office of the executive? E quem é que governa a parte executiva? Who? Sister Rosie? Irmã Rose? Quem governa a parte executiva? É a pergunta. Presidente? The president? Yeah, the president. Let me say the presidency. Então eu vou dizer que é presidência. Because the executive, it's not only the president, but he's like the chairman. Porque o executivo não é só constituído pelo presidente. So the speaking of a nation, Então, essa fala da nação, it's its legislative and judicial authorities. nós temos é constituído pelas autoridades legislativas e judiciárias. And this is the form of government in the United States. E essa é a forma de governo nos Estados Unidos. I think this is the Congress. Eu acho que essa Casa de Representantes seria o Congresso. Right? I hope so. Eu espero que seja. So the lamb, both of them are Congress. Oh, Então, correção, ambos são o Congresso. okay, thank you. So the Obrigada. lamb, Então, o cordeiro it's speaking, fala the dragon e o dragão is speaking. fala. So both speaking, Então, essas duas falas they'll have to do something with the legislative and judicial authorities of the United States. têm alguma coisa a ver com o poder legislativo e judiciário dos Estados Unidos. But we have seen the lamb speaks as a lamb. Mas nós vemos que o cordeiro fala como um cordeiro The dragon is going to speak as a dragon. e o dragão fala como dragão. So we're going to see how the lamb speaks Então, nós vamos ver como esse cordeiro fala and how the dragon speaks. e como o dragão fala. So even without knowing how both of them are going to speak, Então, mesmo sem saber como eles vão falar, we should understand that they are going to speak contrary. nós deveríamos entender que eles falam de forma contrária. And if the lamb speaks good words, E se o cordeiro fala boas palavras, the dragon is going to speak contrary to what the lamb is saying. o dragão tem que falar de forma contrária àquilo que o cordeiro fala. So it's going to speak
harsh words. Então vai falar palavras duras. So I want us to go. I don't know how much time I have. I think you can extend another 10 minutes. Okay. Another 10 minutes. So for 42.2, Então, no 442.2 it says diz: such action. semelhante atitude. So the action of the United States speaking as a dragon Então, essa atitude dos Estados Unidos falando como um dragão will be directly contrary to the principles of its government, seria abertamente contrária aos princípios deste governo, to the genius of its free institutions, ao espírito de suas instituições livres, to the direct and solemn avowals, às afirmações insofismáveis e solenes da Declaração da Independência of the Declaration of Independence and to the Constitution. e à Constituição. So the dragon going to speak Então, o dragão que vai falar is going to be against the two principles of Protestantism and Republicanism. vai estar diretamente contra o republicanismo e o protestantismo. And she's going to say it's going to be direct E ela vai dizer que eles vão fazer isso de forma direta and contrary to what has been written in the Declaration of Independence and the Constitution. e contrária ao que foi escrito na Constituição e na Declaração da Independência. So the Constitution provides Então, a Constituição providencia that the Congress shall make no law que o Congresso não faça leis respecting an establishment of religion. respeitando I'm in the middle of the paragraph. The Constitution provides. That's not the following. For 42.2. So in the first part of the It's actually the third sentence. Yeah. Ela está na terceira frase, onde diz a Magna Carta estipula. Have you seen? Uhum. So the Constitution provides that the Congress shall make no law Então, a Magna Carta estipula que o Congresso não fará lei respecting an establishment of religion quanto a oficializar alguma religião or prohibiting the free exercise thereof, ou proibir o seu livre exercício, and that religion is not a test for any public office in the United States. e que nenhuma prova de natureza religiosa será jamais exigida como requisito nos Estados Unidos. Only in flagrant violation of these safeguards Somente em flagrante violação dessas garantias to the nation's liberty à liberdade da nação can any religious observance be enforced by civil authority. poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. So I want to jump also. Então, nós vamos pular novamente. You can read all the way to 43.4 Vocês poderiam ler até 443.4 and see how church and state is going to come together. e ver como a igreja e o Estado se juntam. But my point is, Mas o meu ponto é, the point of controversy between the lamb and the dragon, o ponto de controvérsia entre o cordeiro e o dragão, in both of their speaking, nas suas duas falas, has to do something with the Constitution. tem algo a ver com a Constituição. So the Constitution Então, a Constituição is what established the United States as a lamb beast. é o que estabelece os Estados Unidos como essa besta igual a um cordeiro. And its articles protect each and every person, E protege cada pessoa each and every person, in their religious and in their consciences. na sua consciência e na sua religião. So each and every person has
each and every person is endowed with the freedom of conscience Então, como cada pessoa tem essa liberdade de consciência and to decide on any religious affiliation that they want to be affiliated to. e decidir qualquer tipo de religião que eles querem estar associados So the dragon, ou afiliados. Então, o dragão, we said it's going to change times and laws. nós dissemos que ele iria mudar os tempos e as leis. And the dragon is a contrary to the lamb beast. E o dragão é contrário a essa besta como um dragão, So como um cordeiro. the changing of times and laws, Então, essa mudança de tempos e leis, I suggest it's in line with the Constitution. eu sugiro que está alinhado com a Constituição. The lamb beast establishes the Constitution, Essa besta como um cordeiro estabelece a Constituição. and how the dragon beast of the United States is going to speak as a dragon. E como essa besta como um dragão dos Estados Unidos fala como um dragão, It's when it's going to repeal the Constitution é quando ela vai repelir a Constituição, in a very summary form. de forma bem resumida. So the Constitution Então, essa Constituição, we have written here, nós escrevemos aqui, it's separating church and state separa o Estado e a Igreja and making them equal. e os torna iguais. So the church cannot rule over the state and the state cannot rule over the church. Então, o Estado não pode governar sobre a Igreja, nem a Igreja sobre o Estado. So church is equal to state. Então, a Igreja é igual ao Estado. But when you come to the dragon of the United States, Quando nós falamos desse dragão, sendo os Estados Unidos, it's going to bring church and state together, eles vão juntar a Igreja e o Estado, but the church is going to use the legislative arm of the government mas o Estado usa o braço legislativo do governo to execute and to persecute heresies. para executar e perseguir com heresias, So that's when as heresias. the dragon will, the United States will speak as a dragon. Então, assim, os Estados Unidos falam como um dragão. So when you consider the United States, Então, quando nós consideramos os Estados Unidos, its origin is from 1798. a sua origem é desde 1798, It is a lamb. é um cordeiro, We know at the Sunday law, e nós sabemos que na lei dominical it's going to speak as a dragon. vai falar como um dragão, And this is a perfect contrast of this. e 1798 é um contraste perfeito da lei dominical. It starts as a good beast, it ends as a bad beast. Começa como sendo uma boa besta e terminando sendo uma besta ruim. And this process is progressive. E esse processo é então progressivo. So as much as the United States is going to speak as a dragon at the Sunday law, Então, por muito que essa besta, esse dragão, por mais que os Estados Unidos falem como um dragão na lei dominical, we cannot avoid the thought nós não podemos fugir da linha de pensamento that just before the Sunday law, que um pouco antes da lei dominical, the United States will be in this evolutionary process os Estados Unidos vão estar nesse processo de evolução, where it will be repealing the Constitution onde eles vão estar repelindo a Constituição that the lamb had set in place. que o Cordeiro tinha instituído. So that's to do with the speaking. Então, isso tem a ver com essa fala da nação. So I want us to look at something else a little bit for like 2 minutes or so, Então, em 2 minutos, eu queria olhar rapidamente para uma outra coisa and then we shall like continue in the next class. e depois a gente continua na próxima aula. So when you go to Daniel 2, Então, quando nós vamos para Daniel 2, there are 2 things we see. as duas coisas que nós vemos. And we had already laid line upon line the book of Daniel 2, 7, 8, and 11. E nós já tínhamos colocado linha sobre linha Daniel which chapters? 2, 7, 8, 11. 2, 7, 8 e 11. So when you go to Daniel 2, Então, quando nós vamos para Daniel 2, Medo-Persia a Médio-Pérsia is being characterized by the chest, a Médio-Pérsia está sendo representada como o peito and it's also the color silver. e também é representado pela prata. When you go to Daniel 7, Quando nós vamos para Daniel 7, it's a beast, é uma besta, and this beast is a bear, e essa besta é representada por um urso,
But also the bear Mas também esse urso has 2 shoulders, tem 2 ombros, and one is higher um é mais alto and another one is lower. que o outro. Then when you go to Daniel 8, Quando nós vamos para Daniel 8, it's also going to be characterized by a beast, também é caracterizado por uma besta, and this is a ram, e esta sendo o bode, and also 2 horns, e também 2 chifres, one being higher than the other one being smaller. um que é mais alto que o outro. And also when you go to Daniel 11, Quando nós vamos para Daniel 11, we're going to see about Medo-Persia. nós vamos ver sobre a Médio-Pérsia. Let me leave Daniel 11 for now. Eu vou deixar por enquanto Daniel 11, It's complicated. porque é mais complicado. So using the testimony of 1, 2, 3, Então, usando esses 3 testemunhos, the beast at the end of the world, essa besta no final do mundo at least it's going to be characterized by 2 things. vai ser caracterizada por 2 coisas. And we have gone to Revelation 13. Nós vamos para Apocalipse 13, In Revelation 13, e em Apocalipse 13, I want you to give me suggestions of what the 2 things are. eu quero que vocês me sugiram o que são essas 2 coisas. In Daniel 7, it's the beast and the 2 shoulders. Em Daniel 7 seria a besta e os 2 ombros. And we know the beast is Medo-Persia, Nós sabemos que a besta é Médio-Pérsia, but also the 2 kings mas também os 2 reis. is Medo-Persia, É Médio-Pérsia, but the kings of Medes and the Persians. mas também o rei dos Medos e dos Persas. Same to Daniel 8. A mesma coisa com Daniel 8. The chest is Medo-Persia, O peito é Médio-Pérsia, but also the color silver symbolizes Medo-Persia. mas também essa cor representa, essa prata representa a Médio-Pérsia. So in Revelation 13, Então, em Apocalipse 13, in Revelation 13, how is the United States characterized? em Apocalipse 13, como é que os Estados Unidos são caracterizados? Horns. 2 chifres, 2 horns, what else? e mais o quê? Yes, Sister Gail, as we finish. E Maguel, para a gente terminar. You see, the beast was unto a leopard. Nós vemos que essa besta era semelhante ao leopardo. Is that the United States? Será que isso é os Estados Unidos? No, it's Greece. Yeah, it's- Não, é Grécia. So the United States, which verses does it begin from? Então, os Estados Unidos começa a partir de que versos? I don't think it's verse 2. Eu não creio que é o verso 2. It's verse 11. É o verso 11. So Brother Pedro has told us one of the characteristics is 2 horns. Então, o irmão Pedro nos diz que uma das características é esses 2 chifres. So I'm waiting for one more. Então, eu estou procurando outra característica. Sister Rosie? Irmã Rose. É que ela fala como um dragão? She speaks like a dragon? Ou it speaks like a dragon? Yeah. Sim? Is it not But- that? Can you have a mouth of... It's on a... what can I say? Can you have a mouth without an animal? Será que você consegue ter uma boca sem um animal? Like, can you have a human being only having a mouth, not having the head, the hands, the feet? Ou você consegue ter um ser humano apenas tendo a boca, sem a cabeça, sem as mãos, sem os pés? Cordeiro. She Ela says tinha a 2 lamb. chifres como cordeiro. It had 2 horns like a lamb. So it's... Let me say it's the beast. Então eu vou dizer que isso é uma besta. So in Revelation 13, Então em Apocalipse 13, the United States is being characterized by the beast os Estados Unidos estão sendo caracterizados como uma besta and also by 2 horns. e também 2 chifres. So a question. Então, uma pergunta. We have seen the beast is in... The beast is 2 beasts. Então nós já vimos que essa besta se torna em 2 bestas, It's the lamb beast. que é besta como um cordeiro Lamb.
And then the dragon. The dragon. E depois o dragão. The lamb has 2 horns. O cordeiro tem 2 chifres. What about the beast? E esse dragão? If you're answering, I can't hear you if you're not using the mic. The lamb, there. What about the lamb? E o cordeiro? Oh, sorry. The lamb has 2 beasts. What about the dragon? O cordeiro tem 2 chifres. E o dragão? No horns or 2 horns? Tem chifres ou não tem chifres? Sorry, I missed that question. Eu perdi sua pergunta. What you just asked. Which question? The What one you just finished asked. ask. Oh, I said the United States Eu disse que os Estados Unidos is being characterized by a beast and 2 horns é caracterizado por uma besta e 2 chifres, because it's following the same pattern we laid in Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. porque segue o mesmo padrão de Daniel 2, 7 e 8. But in Revelation 13, Mas em Apocalipse 13, when we were considering the beast, quando nós consideramos essa besta, we considered it as a lamb beast and a dragon beast. nós consideramos como uma besta como o cordeiro e a besta como o dragão. So there are 2 beasts. Então nós temos 2 bestas. Then I asked if there's the lamb beast and there's the dragon beast. Depois eu disse que nós temos a besta como um cordeiro e a besta como um dragão. But the lamb beast has 2 horns. A besta como um cordeiro tem 2 chifres. What of the dragon? E o dragão? Well, I was going to say Eu diria, he does great wonders and he has power to give life. Oh, you wanted to give another characteristic. Okay. ele está dando outras características. Which verse you're reading from? Verse 13 and verse 15. Ele está lendo de Apocalipse 13, verso 13. Que diz que faz grandes sinais faz grandes sinais. I get you. But let me say the premier one Eu entendo, mas a principal, that you can find another beast você poderia achar uma outra besta which is not the United States que não é os Estados Unidos and is able to do wonders e também consegue fazer grandes sinais and is able to live e as in love life. Have life. Live. e também consegue viver, ter vida. So I can say that when John is introducing to us the United States, Então eu poderia dizer que quando João introduz os Estados Unidos, there are 2 striking characteristics that are only pointing to the United States. existe 2 características principais que apontam diretamente só para os Estados Unidos. And I suggest there are these 2. E eu sugiro que são essas 2. For example, if you go to Rome, Por exemplo, se nós formos para Roma, we know that Rome is the break of God's people. nós sabemos que Roma é onde o povo de Deus é quebrado. It persecutes God's people. Eles perseguem o povo de Deus. But we can also see Babylon, Medo-Persia, and Greece doing the same thing. Mas nós conseguimos também ver a Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia fazendo a mesma coisa. But there's a characteristic that is only given to Rome Mas há uma característica que apenas é dada a Roma, as the breakers of God's people, como aqueles que quebram o povo de Deus, and how they do it. e como eles fazem isso. Are you getting? Deu para seguir? So in Revelation 13, you have the lamb beast, you have the dragon beast. Então, em Apocalipse 13, nós temos a besta como cordeiro e a besta como dragão. And this beast, E essa besta, we identified it to be a lamb and to be a beast because of the mouth speaking. identificamos como cordeiro e o dragão por causa da forma como eles falam. And Sister Rose told us it's speaking, but I told her, can you have a mouth without an animal? You should have an animal. E a irmã Rose disse que eles falam, mas a pergunta era, será que eles conseguem ter uma boca sem ser representados por um animal? Porque a boca não fala sozinha. But this animal, we're being told it has something else. Mas nós, aqui nos diz que esse animal tem outra coisa. It has 2 horns. Tem 2 chifres. The lamb beast has 2 horns. Essa besta como um cordeiro tem 2 chifres. What about the dragon? E o dragão? The dragon beast of the United States. Essa besta como um dragão representada pelos Estados Unidos. Has 2 horns. Tem 2 chifres. It has to have 2 horns. Tem que ter 2 chifres.
So if it has 2 horns, Então, se tem 2 chifres, we need to ask ourselves, nós precisamos nos questionar. how do these horns look like and how do these horns look like? Como é que esses chifres se parecem? Because we have been doing a direct comparison and contrasting of the lamb and the dragon. Porque nós temos feito uma comparação direta entre o cordeiro e o dragão. And I can say this is the power of parable teaching. E eu diria que isso é o poder de ensino por parábolas. Because when you go to the verse itself, Porque quando nós vamos para o verso em si, it will not tell you the lamb spake. não vai dizer que o cordeiro falou. But through parables, the lamb is speaking. Mas usando o método de parábolas, a gente vê que esse cordeiro fala. It will not tell you that the dragon has horns. Não vai dizer que esse dragão tem But chifres. through parable teaching, Mas através desse ensino de the parábolas, dragon must have horns. esse dragão precisa ter chifres. So we're going to stop here and continue with how they look like. Então nós vamos parar por aqui e depois continuar e ver com o que eles se parecem. Yeah, one more comment. Yes. Um comentário rápido para terminar. Yo tengo una pregunta. I have a question. Nosotros entendimos por la parábola de Ipso que el cuerno republicano había sido derrotado. We used to understand through the parable of Ipsus that this horn power of republicanism had been defeated. El cuerno republicano, Republican Horn, Yeah. fue derrotado. Y el cuerno protestante And the Protestant horn fue quitado en 1844. was removed in 1844. Entonces ahora el dragón tiene 2 cuernos. So now if the dragon has 2 horns, Entonces, ¿cómo se entiende ahora? how do we understand that now? So I'll preserve your question Então eu vou guardar sua pergunta em mente so that when we come to define these horns, we can be able to answer your question. para que na próxima aula, quando a gente definir esses chifres, a gente consiga responder a sua pergunta. Is that okay? Tudo bem? So let's pray to end the class. Vamos orar. Heavenly Father, we want to thank you. Pai Celestial, nós queremos te agradecer. Thank you for these wonderful truths that you're revealing unto us. Agradecer por essas verdades maravilhosas que o Senhor nos tem revelado. And you as a people, you're preparing us even to be a stone in thy hand, E como um povo, o Senhor tem nos preparado para ser uma pedra em suas mãos. that we may bring this earth's history to an end. Para que a gente traga a história desse mundo até ao final. We pray we may be on the right side of the issue, Oramos para que a gente possa estar do lado certo desse that- problema. and the test that we are now facing, we may be able to pass it. E que o teste que nós agora estamos enfrentando, que nós possamos passá-lo. Be with us for the rest of this beautiful Sabbath, Fique conosco durante todo esse sábado maravilhoso. as we'll be breaking bread together. May your Holy Spirit be with us. E ao partirmos o pão juntos, que o teu Santo Espírito possa estar conosco. Lead us by your grace, now and forevermore is my prayer in Jesus' name. Que o Senhor nos lidere pela sua graça, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amen.